Nós estamos chegando na finaleira. Hoje é o penúltimo sermão da nossa série sobre amar ao próximo. O título da nossa série já sugere muito daquilo que nós estamos desenvolvendo ao longo desses últimos domingos, dos últimos 15 domingos. Amar ao próximo é mais que uma ordem. Amar ao próximo não é só uma coisa que a gente faz em alguns momentos ou somente a algumas pessoas. Amar ao próximo é aquilo que nós fazemos porque nós fomos alcançados em primeiro lugar pelo amor de Deus. Deus enche o nosso coração com o amor dele. É isso que a Bíblia nos ensina em Romanos. Deus enche o nosso coração com o amor dele e assim nos leva a derramar, a transbordar esse amor sobre a vida das outras pessoas. Uma coisa é certa: se o amor que nós afirmamos que está em nós é o amor de Deus, esse amor precisa chegar às outras pessoas. Se o nosso coração não está transbordando de amor pelo próximo, é porque não é o amor de Deus que está em nosso coração. Nós não podemos ficar refém do nosso conceito acerca da necessidade do nosso próximo. Quero explicar. Muitas vezes nós temos a tendência de amar o nosso próximo à medida que nós achamos que ele precisa. Só que assim, nós corremos o risco de deduzir que algumas pessoas precisam de mais. Precisam mais do amor de Deus e outras pessoas precisam de menos do amor de Deus. Pense naquele estereótipo que vem à sua mente, que as pessoas olham e dizem assim: fulano precisa muito de Deus, como se eu também não o precisasse. A verdade é que todos precisamos igualmente de Deus. E talvez até após isso você ainda continue no seu coração: não, eu sei disso, mas aquele de lá precisa muito. Não. Todos nós precisamos muito do amor de Deus. Todos nós precisamos ser amados por Deus e também ser amados pelos nossos irmãos. Então esse é o padrão que Deus exige de nós. Como a Tati citou aqui no testemunho dela, o texto de Mateus, o grande mandamento. Eu tenho citado aqui todo início de culto, o grande mandamento, mas em Marcos, onde diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, acima de todas as coisas. E devemos também amar o nosso próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo não é algo que vem para legitimar, para justificar o nosso amor egoísta acerca de nós mesmos. Não é o buscar primeiro ser muito amado por mim mesmo para então ser capaz de amar o outro. Não. É claro que devemos amar a si próprio. Nós somos templo do Espírito Santo. Salmo 139 vai nos ensinar que Deus nos formou, que enquanto ainda estávamos no ventre da nossa mãe, nós fomos entretecidos pela mão do Senhor. Deus nos fez, cada detalhe, Ele nos fez. Como não vamos cuidar de algo que Deus fez? Então é claro que a gente tem que se cuidar, é claro que precisamos nos amar, mas o que nós vemos muito por aí é pessoas dizendo que em primeiro lugar elas precisam se amar muito para então serem capazes de amar muito o próximo. E o que a gente já aprendeu, a gente já viveu o suficiente para entender que pessoas que vivem assim não amam muito o próximo. Elas comem e o resto elas entregam para o próximo. Bom, esse não é o padrão que Deus estabeleceu. De onde vem esse amor que nos é exigido? Porque isso é um mandamento. Deus nos exige. Deus exige que amemos Ele dessa forma, que amemos ao próximo também dessa forma. De onde vem isso? A resposta é uma só, e nós estabelecemos isso no primeiro e no segundo sermão dessa série. Deus é amor. É de lá que vem esse amor. Nós só somos capazes de amar o nosso próximo como deveríamos, como Deus nos pede, se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Então precisamos cada dia e cada vez mais buscarmos o amor de Deus para que assim possamos amar o nosso próximo. Então não é só porque o nosso próximo está precisando. Porque quando nós amamos o nosso próximo,
nós estamos afirmando duas coisas. Nós estamos dizendo quem é o nosso Deus e nós estamos dizendo do que nós somos feitos. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos revelando quem é o nosso Deus e o que esse Deus fez com a gente. E esse é o desejo do nosso coração. É amar ao próximo não somente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. Amém? Isso é algo que precisa ser real dentro da nossa igreja. Essa série, hoje, o 15º sermão, foi separada em 3 partes, dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu não vou citar todos, estão todos disponíveis nas redes sociais da igreja, no YouTube e no Spotify, mas nós dividimos essa série em 3 partes. Primeira parte, os mandamentos recíprocos, os mandamentos de mutualidade, os mandamentos uns aos outros, é isso que são os mandamentos recíprocos, os mandamentos que devemos colocar em prática para gerar relacionamentos verdadeiros em nosso meio. Essa foi a primeira parte, mandamentos que devemos colocar em prática para gerar relacionamentos verdadeiros em nosso meio. Segunda parte da série, nós falamos sobre mandamentos que protegem os nossos relacionamentos verdadeiros. Então a gente cria os relacionamentos, mas nós precisamos também proteger os nossos relacionamentos. E aí, terceira e última parte, mandamentos que desenvolvem os nossos relacionamentos. Uma vez que os relacionamentos verdadeiros foram gerados por Deus em nós, eles precisam ser protegidos e também desenvolvidos. Nós falamos sobre muitos mandamentos aqui e no próximo domingo nós teremos um sermão de conclusão dessa série. Então não deixe de vir, por favor, esteja aqui. Eu creio que Deus está trabalhando muito em nossos corações através de tudo isso que nós temos ouvido. Eu resumi aqui em poucos minutos 14 domingos. Não é possível que a palavra de Deus, tendo sido exposta da maneira que foi, não tenha causado algo em nossos corações. Todos abriram as suas Bíblias em Tiago 5? Tiago 5, nós faremos a leitura a partir do versículo 13. Do versículo 13 até o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém de vocês está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse. E não choveu. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Até aqui esse texto. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que nós orássemos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer pela oportunidade, ó Deus, pelo privilégio que é nos reunirmos como igreja, pelo privilégio, Senhor, que é estarmos aqui para ouvirmos a Tua palavra, pelo privilégio, Senhor, que é ouvirmos aquilo que o Senhor tem feito através da Tua palavra na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do Carlos, da Tati, do seu Antônio,
do Davi. Obrigado a Deus porque eles têm respondido ao teu chamado. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja sustentando eles e também sustentando a nós. Que essa noite o teu Espírito Santo mais uma vez esteja nos moldando de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Você já recebeu alguma visita em sua casa? Domingo passado nós fizemos um desafio, lembra? Quem que honrou o desafio aí? Ó, tem gente pensando, que desafio? O que nós falamos domingo passado? Falamos sobre hospitalidade e bondade. E o desafio foi, como sempre, colocarmos em prática aquilo que a gente ouve. O primeiro passo já foi dado. O primeiro passo era você, se não tivesse vontade de comer cachorro-quente na cantina, você pagasse para alguém. Alguém foi hospitaleiro comigo, foi bondoso comigo. Eu recebi um combo de oferta de alguém. Não precisa levantar a mão, é claro, mas quantos de vocês se propuseram a fazer aquilo que a palavra de Deus nos instrui? A chamar alguém para sua casa, a ser hospitaleiro, a ser bondoso. Talvez a dar uma carona, isso também é hospitalidade, isso também é ser bondoso. A tratar com carinho. Bom, com certeza, se não nessa semana que passou, mas em outras semanas, todos nós já recebemos em algum momento visitas em nossa casa. Também já fomos visitar outras pessoas. É realmente muito triste e constrangedor quando somos mal recebidos em algum lugar. Você já foi mal recebido em algum lugar? Você já foi numa casa onde você sentia que estava incomodando? Você já dormiu numa casa assim? Você já ficou hospedado numa casa assim? É horroroso, é horroroso. Certa vez, contaram-me a história de uma tia-avó minha, irmã da minha avó. E ela era o tipo de pessoa, o tipo de senhora que não gostava muito de receber visita. O que me contaram é que, principalmente, ela detestava quando a visita ficava mais esticada, mais espichada. E por isso, por conta do tempo da visita, ela teria que providenciar algo para comer. Ouvi um testemunho essa semana de um irmão que foi na casa de uma outra família. E a mulher daquela casa que estava recebendo o irmão disse que preparou um lanche. E aí o irmão, muito educado, disse, não precisava. Ainda que a barriga tivesse, gritando por algo, Não precisava. Ao que a irmã disse assim, como não precisava? Tu não estava domingo no culto? Tu não ouviu o que o pastor falou? Que a gente tem que ser hospitaleiro? E claro, ali com bom humor, brincando, mas de forma correta e genuína, colocando em prática aquilo que a gente tem ouvido a respeito da palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Bom, voltando para minha tia-avó. Ela detestava principalmente aquelas visitas que se esticavam, porque aí ela tinha que providenciar alguma coisa para comer. Ela tinha um fogão a lenha, e aí quando a visita começava a se esticar, quando se estendia, ela começava a colocar lenha então para queimar no fogão a lenha. Após posicionar a panela naquela chapa, naquela tampa, ela enchia de água e ali deixava. Após alguns minutos, logo a panela começava a borbulhar e a fome também ia aumentar. Porque parece que quando tu percebe que alguém está preparando alguma coisa para comer, parece que aqui dentro as coisas também começam a acordar. E aí a fome também já começava a aumentar. Quanto mais a panela borbulhava, mais a fome com certeza também aumentava. Vez ou outra, a minha tia-avó, ela levantava, ela se dirigia até o fogão e fazia um movimento como quem mistura o que estava sendo preparado. E aí colocava mais água e sentava-se mais uma vez. Após repetir isso algumas vezes, repetir esse processo algumas vezes, a visita acabava desistindo e ia embora da casa. O que se descobria depois é que dentro daquela panela cheia de água não havia nada além de pedras. A pergunta é: faz sentido queimar lenha
para não comer nada? Ou, para contextualizar um pouco melhor aqui para a realidade, talvez, do que seja a maioria gritante de nós. Faz sentido ligar a boca do fogão, acendê-la e não preparar alguma coisa? Deixa lá, o fogão ligado, gastando gás. Assim, além de não fazer sentido, você tem que ter muito dinheiro, né? Porque o preço do gás não é aquela coisa que tu fica botando gás fora, né? Ao longo daquilo que nós iremos conversar essa noite, nós vamos voltar a pensar um pouquinho a respeito dessa senhora não tão simpática, que obviamente eu não vou dizer o nome. Mas dentro desse texto, de Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 18, eu quero pensar com você a respeito de 3 coisas. E hoje nós vamos testar para ver como é que vai ficar essa projeção aí. O primeiro ponto, nós encontramos no versículo 13 até o versículo 15. E o título desse primeiro ponto é: a vida é pessoal, mas não individual. Versículo 13 até o versículo 15, deixa eu só ver. Apenas depois que eu falar o que está escrito no próximo aí, daí tu bota, tá, Nelly? Porque se tu chegar a botar a frase ali agora, o pessoal vai querer copiar agora, e aí não vai ouvir o que eu estou falando. A partir do versículo 13, o texto nos diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém de vocês está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros, a fim de que esses orem pelo enfermo e ele seja curado. O Senhor o levantará. Esse texto nós já dedicamos em algum outro momento um domingo para falarmos sobre ele. Talvez os mais afiados de memória, alguns crentes bons aí vão lembrar que não há tanto tempo atrás assim, nós tivemos uma série de sermões apenas na carta de Tiago. Então eu não vou entrar em todos os detalhes que esse texto poderia nos trazer, porque nós já fizemos isso em outro momento. Eu quero essa noite aplicar esse texto naquilo que o texto nos ensina a respeito da mutualidade, ok? Então eu não vou entrar em todos os pormenores que esse texto poderia, e mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria. A Bíblia, com certeza, é muito mais rica do que a gente consegue explicá-la. Pois bem, repare que há 3 perguntas nesses versículos iniciais. Há 3 perguntas que são feitas ali no início. Primeiro, alguém de vocês está sofrendo? Alguém aqui entre nós que está sofrendo? Alguém que está alegre? Alguém que está doente? A Nelly levantou a mão que está alegre. A gente já sabe que ela não está doente e não está sofrendo. Mas será? Será mesmo? Bom, repare que essas 3 perguntas, elas não estão ali apenas para que a gente responda a elas de forma leviana ou de bate-pronto. A verdade é que nós não podemos nos reunir como igreja, nós não podemos afirmar que vivemos a verdadeira comunhão bíblica se estas perguntas não são feitas entre os irmãos. Se estas perguntas não são feitas entre nós de forma periódica. Lembre-se, as pessoas que estão ao seu redor, talvez você está aí com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, aí é um pouco mais fácil. Mas pensando na igreja como um todo, você consegue olhar para a vida dos seus irmãos e mencionar, citar ou até mesmo imaginar o porquê que ele está sofrendo? Porque sejamos verdadeiros aqui, todos nós estamos sofrendo por alguma coisa ou outra. Há alguns sofrimentos que são talvez mais profundos, mais difíceis, mais complexos, mas todos nós, de uma forma ou outra, nós sofremos, estamos sofrendo. Mas você consegue pelo menos imaginar
qual é o tipo de sofrimento que o teu irmão está passando? Talvez deveríamos fazer mais essas perguntas, e não aqui do púlpito como eu fiz. Ninguém levantou a mão quando eu perguntei que alguém está sofrendo. E ainda quando eu perguntei se alguém está alegre, só a Nelly levantou. Parece que se a gente fosse levar em consideração essa resposta, só a Nelly veio no culto. Mas o objetivo com essas perguntas sendo feitas aqui do púlpito não é que a gente responda a elas, porque não há espaço para isso. Mas é para nos fazer entender que essas perguntas precisam ser feitas entre nós, nos inúmeros momentos que nós nos encontramos. Seja antes do início do culto, seja após o término do culto, seja na quinta-feira quando nos reunimos para orar, aqui na igreja, seja nos PGs, seja nas visitas que fazemos. Eu não vou revelar o nome da irmã que fez o bolo, senão todo mundo vai querer lá ver se ela é hospitaleira mesmo. Mas essas perguntas são perguntas que nós precisamos fazer sempre. Você consegue imaginar se por acaso o teu irmão não está sofrendo com alguma enfermidade? Porque essas perguntas, elas são feitas ao povo de Deus. Como que a gente vai saber se alguém está sofrendo se a gente não perguntar? Como nós saberemos qual é o motivo da alegria se a gente não perguntar? Como nós saberemos se a pessoa está doente se a gente não perguntar? É claro, irmãos, que tem pessoas que infelizmente se fecham para isso. Pessoas que tu pergunta, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá lidando com alguma coisa? Não, tudo certo. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Já ouviu isso? A pessoa fecha a porta. Não, eu só quero agradecer, eu tenho nada para pedir. E assim vai se escondendo dentro de si mesmo. Quando a Bíblia nos instrui que nós somos um corpo, a Bíblia nos instrui que, como corpo, nós devemos nos alegrar quando um membro se alegra, todos devem se alegrar, e quando um membro sofre, todos os membros devem sofrer. Se você está rindo, eu quero também rir com você, eu quero me alegrar com você. Se você está chorando, deveríamos também chorar juntos. Mas como faremos isso se esse tipo de pergunta não está nas nossas conversas? Como faremos isso se quando esse tipo de pergunta é feita, nós não respondemos? Ou pior, às vezes nem estamos no lugar, nem valorizamos os encontros, para que esses tipos de perguntas sejam feitas e também sejam respondidas. A verdade é que a vida de igreja, ela passa e muito longe de ser algo individual. O Evangelho de Jesus, ele vem para matar o nosso ego, pelo menos o nosso egocentrismo, colocar o nosso ego no centro de todas as coisas. Há um livretinho fino, pequeno, mas poderoso, do Tim Keller, chamado Ego Transformado. Sugiro a leitura. Eu tenho esse livro, se não está emprestado para alguém, mas se você quiser, você pode me procurar, eu posso lhe emprestar. Agora, a vida de igreja, a vida no Evangelho, de forma verdadeira, ela não permite que a gente viva de forma individualista. Então é por isso que nós estamos falando que a nossa vida, ela é pessoal, mas não é individual. Até as coisas mais pessoais da tua vida, elas não são individuais. Pensemos, por exemplo, a respeito da salvação. Nós aprendemos que a salvação é individual. Está certo isso? Está certo, a salvação é individual. Eu mesmo já afirmei isso muitas vezes. E de fato, ninguém será salvo pela experiência do outro. Ninguém será salvo porque, o Carlos veio aqui e disse que ele crê. Então, o Gabriel, filho dele, vai ser salvo também. Não. O Gabriel precisa crer. Precisa crer em Jesus. O meu melhor amigo é crente, então por isso eu sou salvo. Não. Até mesmo as coisas mais pessoais da gente,
E aí eu quero trabalhar com esses dois termos aqui. Ainda que a salvação ela seja individual, ou melhor, ainda que a salvação ela seja pessoal, nós não podemos tratá-la como algo individual. Pense, poderia alguém buscar salvação para si próprio e negligenciar o seu próximo? Poderia eu buscar salvação para mim, de forma individual, sem considerar a vida do próximo? Bom, há algumas pessoas que acreditam nisso. Há aqueles que, ao trilhar o caminho em busca da salvação, ignoram a coletividade, ignoram a comunidade, ignoram as pessoas que estão ao seu redor. Na verdade, preocupar-se apenas com a própria salvação, individualista, em detrimento do que acontece ao redor, é o caminho para a perdição. Se você se preocupar apenas com a sua salvação de forma individualista, você não irá encontrar salvação. Você irá encontrar perdição. Porque o propósito de Deus nunca foi salvar um indivíduo. O propósito de Deus sempre foi salvar um povo, pessoas. Então creia em Jesus. Receba o amor de Jesus em seu coração. E esse amor vai transbordar e vai te levar a amar o seu próximo. Entenda, até as coisas mais pessoais, elas não são individuais. Mateus capítulo 16, versículo 24 e versículo 25 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Aquele que quiser salvar a sua própria vida, vai perder. Mas aquele que entender que a salvação não diz a respeito dele próprio, esse vai encontrar. Quando nós entendermos que é Jesus que nos salva, e esse Jesus que nos salva para uma comunidade, podemos ter a certeza que estamos no caminho da salvação. Não trate a sua salvação como algo individual. Pense na cruz, no caminho. Enquanto Jesus estava carregando aquela cruz, sendo debochado, surrado, cuspido, enquanto Jesus estava ali sofrendo o caminho da cruz, ele não estava somente pensando em fazer a vontade do Pai para livre da sua própria consciência. Mas ali, naquele momento, ele estava nos amando, nos abençoando, nos salvando. Nós não podemos achar que eu devo viver a minha vida para mim mesmo. Porque ainda que há coisas na nossa vida que sejam pessoais, elas não são individuais. Tudo o que você faz no seu privado afeta as pessoas que estão ao teu redor. Há quem pense, isso é eu e Deus. É problema meu. Não é. É nosso. É nosso. É muito mais fácil, parece ser muito mais fácil, porque é a porta larga, é o caminho largo, a gente tentar resolver as coisas sozinho. Mas a verdade é aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que somos levados a viver através do princípio bíblico, é que você não precisa e nem deve lidar com nada sozinho. Ore com os seus irmãos, cante com os seus irmãos, chore com os seus irmãos, seja curado com os seus irmãos. Esse é o chamado de Deus para um povo, não para um indivíduo. Para pessoas na sua coletividade, na sua comunidade. E não para um indivíduo no seu egoísmo. Quando Deus enviou Jesus
para morrer pelos nossos pecados, ele não estava salvando um indivíduo, ele estava salvando um povo. O que nós precisamos é crer nisso de forma pessoal, é uma experiência minha. Mas é entender que essa experiência minha afeta as pessoas que estão ao meu redor. Quem foi os crentes que estiveram aqui na quinta-feira orando? Levanta a mão aí. Não quer dizer que aqueles que não vieram não são crentes. Porém, nós estamos falando sobre orar. Pode baixar. Porém, nós estamos falando sobre oração, então também considere estar aqui na quinta-feira, com certeza. Mas na quinta-feira nós meditamos um pouquinho aqui a respeito do texto de João, capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e ele diz que da mesma forma que acontece lá em Números, da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado, fazendo referência à crucificação. E todo aquele que nele crê será salvo. Quantas vezes nós tiramos os olhos da cruz? Quantas vezes nós tiramos os olhos do Senhor? E muitas vezes não tem ninguém para nos ajudar. É certo que, infelizmente, isso se dá algumas vezes porque tem pessoas que ainda não entenderam que devem amar uns aos outros. Por outro lado, tem pessoas que não se permitem serem amadas pelos outros. Tem pessoas que não fazem esse tipo de pergunta: tu está sofrendo? Tu está triste? Tu está alegre? Mas também tem pessoas que não querem responder esse tipo de pergunta. Que respondem, mas respondem dando um perdido. Não, tá, tudo bem. Esses tempos eu conversei com alguém, com um cara que fazia um tempo que eu não encontrava. Perguntei para ele: e aí, meu irmão? Já disse para vocês que eu chamo todo mundo de irmão, né? Pela fé, vai ser irmão. E aí, meu irmão? Como é que tu tá? Ele me falou: tô bem. Eu já falei de Jesus para ele algumas vezes. E ele disse: tô bem. Eu falei: mentira, tu sabe que não tá. Não, eu tô bem, cara. Eu falei: não, tu não tá. Tu sabe que tu não tá. Tu precisa de Jesus. Tu sabe disso. E ali mais uma vez falei do Evangelho para ele. Muitas pessoas tentam se esconder atrás de respostas gerais. Mas quando elas precisarem de alguém, elas não terão ninguém lá. Porque trataram a sua vida de forma individual e não de forma pessoal. Deu para entender essa diferença? Eu queria sugerir que a gente parasse de tratar a salvação como algo individual, mas entendermos que a experiência da salvação é algo pessoal, sim, é como comer. Você é convidado para um jantar, você e toda a tua família, e aí vocês sentam à mesa e todo mundo come, mas você não. Você vai sair dali alimentado? Claro que não. Da mesma forma que se só você comer, as outras pessoas não vão sair dali alimentadas. É uma experiência pessoal porque eu vou comer, mas é uma experiência que eu desfruto na comunidade. A melhor coisa é comer com outras pessoas. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui, tem gente até que acaba indo para um outro extremo, que não consegue valorizar os momentos de solitude, ou os momentos apenas em família, que sempre quer estar com outras pessoas. Então, é bom estar com outras pessoas? É, mas você também precisa investir na tua família, na tua casa. É claro, programe-se, para não deixar para fazer isso sempre quando tem alguma coisa da igreja, né? Ah, hoje tem quinta-feira de oração? Não, mas é que hoje eu vou dar uma valorizada da minha família. Enquanto na terça, na quarta, na segunda, nos outros dias, ignora. Então esse não é o caminho. A questão, irmãos, você não precisa e nem deve lidar com nada sozinho. A sua vida, as suas coisas pessoais, elas são pessoais. Mas Deus não te salvou para você ficar sozinho. Deus não te salvou para você ser um indivíduo perdido, solto. Deus te salvou para fazer parte de um povo. Então nós precisamos, sim, perguntar aos nossos irmãos: você está alegre? Você está sofrendo? Você está triste? Tem alguma dificuldade? Vamos orar.
Vamos orar por isso, vamos cantar, vamos chamar alguém. A ideia aqui do versículo 14, quando diz chame os presbíteros, que seria a liderança da igreja, não é que é só o pastor ou a liderança que deve orar. Não é isso. Mas é que nesse caso aqui específico, e isso nós tratamos lá naquele sermão sobre Tiago, na carta de Tiago especificamente, é que nesse caso específico aqui, está falando sobre um tipo de doença que era consequência de um pecado. E nessa situação específica, precisava de instrução, de orientação. Então, por isso a necessidade de chamar um irmão mais maduro na fé. Porque não era só orar, precisava também instruir. Então, nós não podemos usar esse texto para falar qualquer coisinha, eu tenho que chamar o pastor. É importante a gente entender esses detalhes. O versículo 15 diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não é o poder da oração, não é a oração em si. Quem que vai levantar o enfermo? O Senhor. É isso que o texto está dizendo. A gente vai e ora pelos nossos irmãos em nome do Senhor. O texto, e é o único ponto, é o único versículo no Novo Testamento que vai falar sobre a oração ungindo com óleo. Nós não podemos assumir aqui que o poder está no óleo. Porque o que o texto diz é que é o Senhor que vai levantar. E quando não tiver óleo, faz o quê? A gente discorre um pouquinho sobre isso, mas hoje, nesse outro sermão da nossa série lá em Tiago, por isso que hoje eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas o que precisa ficar claro nesse texto, irmãos, é que nós precisamos entender que a nossa vida pessoal não é individual. Aquilo que a gente vive na nossa pessoalidade afeta e é afetado pela nossa comunidade. Você afeta e é afetado por aquilo que te cerca. Então, liberte-se do egoísmo, do individualismo. Eu já disse aqui outras vezes, se você quiser viver sozinho, você vai se sentir mal nessa igreja. Porque aqui a gente é metido. A gente gosta de estar junto. A gente gosta de entrar um na vida do outro. Mas não como quem quer ficar especulando, mas como quem quer ser mão de Deus, como quem quer ser instrumento de Deus na vida uns dos outros. Amém? Segundo lugar, segundo ponto, no versículo 16, e aí essa declaração aqui, ela é poderosa por si só. A oração tem poder. Muitos de nós já ouvimos aquela expressão, palavras têm poder. É ou não é? Já ouviu isso? Palavras têm poder. Então, cuidado com o que fala. Já teve momentos que antes de a gente sair viajar, e aí conversando com a família, aí dizia assim, não, e aí a gente está andando e imagina se acontece um acidente. Não, Deus o livre, não fala isso. Não fala isso, como se falando que talvez poderia acontecer um acidente, e acidente não é planejado, a gente estaria atraindo o acidente para a nossa vida. Gente, isso é misticismo, isso é achismo, isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa da concorrência. O que nós sabemos, no Salmo 23, no versículo 6, é que se o Senhor é meu pastor, como diz o versículo 1, o versículo 6 diz, a bondade e a misericórdia de Deus certamente me alcançarão, me perseguirão, me seguirão todos os dias da minha vida. O meu descanso, irmãos, não é em falar acidente. Meu Deus. O meu descanso é que meu coração é do Senhor. Ele é meu pastor. Então tome cuidado para não dizer que palavras têm um poder que elas não possuem. E é justamente dessa fonte mística, dessa fonte equivocada de que palavras têm poder, as pessoas começam a atribuir um poder à oração que Deus nunca atribuiu. Então entenda, a oração tem poder, mas a oração não contém
o poder. Deus contém, Deus detém o poder. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos ler mais uma vez o versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se a gente pegar esse texto de forma isolada, facilmente nós podemos dizer que o que define o sucesso da oração é tu estar pronto, é tu ser um crente bom ao máximo. Dentro dessa série, especificamente no sermão 6, nós falamos sobre o mandamento recíproco que está aqui nesse texto de confessar os pecados uns aos outros. Então nós não vamos considerar isso aqui mais uma vez. Nós vamos focar aqui no orem uns pelos outros. A questão é que muitas vezes nós somos dominados pelos nossos pecados e pelas nossas tentações, pois tentamos lutar sozinhos contra essas coisas. É porque muitas vezes não oramos uns pelos outros ou não nos abrimos para que outros orem pela gente, que nos vemos dominados e tomados pelos nossos pecados e pelas nossas tentações. De acordo com o texto aqui, é justamente no compartilhar, no orar junto, que está a cura, que está a libertação, é através desse princípio que Deus vai operar em nossas vidas. Pare e pense por um momento, por favor. Pare e pense. Se Deus, sendo soberano, e todos nós cremos nisso, amém? Deus é soberano. Se Deus já determinou todas as coisas, por que Ele ordena que oremos uns pelos outros? O mesmo Deus que determinou todas as coisas, Ele determinou que é somente através da oração que algumas coisas acontecerão. E através somente de orações uns pelos outros. Há muita coisa que não acontece, não porque Deus determinou, mas porque Ele determinou que aconteceria quando nós orássemos. Quantas coisas nós perdemos de viver, quanto mais nós poderíamos estar vivendo com Deus e com os nossos irmãos, a nível de igreja, a nível de comunidade, se cultivássemos ainda mais esse princípio, de orarmos uns pelos outros. O nosso Senhor não colocou esse mandamento na Escritura para dar um plus na nossa vida. Tipo assim, quando tu não conseguir resolver teus perrengues sozinho, aí tu vai lá na reunião de oração, tu divide para aqueles irmãos que parecem ter mais fé, porque daí o irmão ele vai levantar, ele vai impor a voz, e aí, sucesso. Não. É um princípio que deve ser cultivado em nossa igreja. E para a glória de Deus, isso tem acontecido. Nessa quinta-feira, eu conversava com o irmão. Quarta-feira, tivemos reunião da diretoria aqui e as cadeiras já estavam prontas aqui para a reunião de oração da quinta. E aí nós olhávamos, conversando com outro irmão, nós olhávamos para aquela roda e nós nos lembrávamos de que há não tanto tempo atrás assim, fazer uma roda daquele tamanho era loucura. Porque eram 2, 3, 4, 5. Gente com 10 assim, a gente comemorava, avivamento. Hoje a gente faz uma grande roda e não tem uma vez, salvo exceções, é claro, mas a maioria das vezes a gente tem que abrir a roda. Tem pessoas chegando. Que a gente brinca aqui que é sempre o milagre da oração. A gente fecha o olho para orar ali no início, depois que abre, apareceu mais gente. Tem pessoas que têm entendido isso, mas tem pessoas que ainda não estão entendendo isso. E não é entender porque não é falado. Não é entender porque não é pregado. Mas é não entender
porque não quer se arrepender. Porque acha que a vida pessoal é só sobre si mesmo. Conversando com um camarada esses dias, ele chegou aqui na oração, eu dei um abraço nele e falei: que bom que o senhor está aqui. Ele me disse: é que o meu pastor me puxou a orelha, é que a minha esposa me puxou a orelha e Deus puxou a orelha. Eu falei: louvado seja Deus, esse é o caminho. Está claro que isso deve ser um princípio, que isso deve ser valorizado pela igreja de Jesus. Orem uns pelos outros. Quantas coisas estaríamos vivendo mais se valorizássemos isso? E talvez nesse momento você esteja pensando: o pastor está falando para mim, porque eu não vou. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Meus irmãos, não sou eu que estou dizendo. É o versículo 16 da carta de Tiago, capítulo 5. É o Senhor nos dizendo. Você pode discordar de mim, mas não tem como você dizer que a palavra de Deus está errada. Tem tanta coisa na nossa vida que nós estamos sendo dominados. E isso, muitas vezes, porque não estamos valorizando esse princípio, cultivando esse princípio. Então, sim, a oração tem poder, mas ela não detém o poder. O poder é de Deus. É Ele que responde às orações de acordo com a sua própria soberana vontade. Devemos nos lembrar de Jesus no Getsemane orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Um outro caso é o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o versículo 10. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Afastasse o quê? O espinho na carne. É importante ressaltar algo aqui. Tem gente que se esconde atrás desse texto para continuar pecando. Não, pastor, eu sou viciado em pornografia, mas é que esse é meu espinho na carne. Não. O espinho na carne não é um pecado. O espinho na carne é um tipo de sofrimento, não pecado. Porque pecado você se arrepende. Pecado, Deus vai te libertar. Você se arrepender, você buscar ajuda, buscar tratamento, Deus pode te libertar, seja lá qual for o tipo de pecado. Agora, tem uns crentes sem vergonha que se escondem atrás disso. Não, é que esse é meu espinho na carne. Não, não é. Não é. Essa é a tua carne. E não a mesma coisa que Paulo. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, diz o apóstolo Paulo, ao ouvir essa resposta de Deus, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pois sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. O propósito de Deus, ao levar Paulo a orar pelo espinho na carne, não era livrá-lo daquilo. E ninguém é capaz de dizer o que era esse espinho na carne. A Bíblia não diz isso. Há especulações. Alguns dizem que Paulo era manco, alguns dizem que Paulo era corcunda, alguns dizem que Paulo tinha dificuldade para enxergar, que Paulo tinha problema de visão. Porque em alguns lugares, nas suas cartas, ele diz: eu escrevo para vocês com letras grandes. São suposições. O texto não diz isso, mas a questão não é essa. A questão certa é que não é um pecado. Porque Deus disse para Paulo: eu não vou te tirar isso. A minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. O propósito, então, não era livrar Paulo daquilo,
Não era dizer sim à oração, mas era iluminar o coração de Paulo. A oração, ela tem poder, mas ela não detém o poder. Porque se acharmos que a oração detém o poder, nós vamos chegar diante de Deus dizendo assim, ó, Deus, eu exijo, eu determino, eu declaro, eu pulo, eu saltito, eu faço o que for, mas tu tem que tirar o espinho da minha carne. Aí você acredita numa oração que contém o poder. Mas Deus tem o poder. E a gente ora segundo a vontade dele. Eu não posso determinar nada que Deus não determinou, eu não posso declarar nada que Deus não declarou. Eu não posso dizer que uma coisa vai acontecer se Deus não disse quem eu sou pó. Eu sou pó. O propósito de Deus não é simplesmente dizer sim para as nossas orações, mas iluminar o nosso coração. O texto nos diz, no versículo 16, lá no final, de que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O homem justo, o homem de Deus, o povo de Deus, terá uma oração eficiente porque é o povo de Deus, não o povo que se serve de Deus. A oração que tem o poder, que tem poder, a oração que é eficiente aqui, de acordo com o texto, é a oração de um justo. E quem pode dizer que é justo pelos seus próprios méritos? Ninguém. Nós somos justos por aquilo que Cristo fez. Jesus morreu na cruz para a justificação dos nossos pecados. Pela fé nele, pela fé no sacrifício dele, nós somos justificados. É pelo que ele fez. Então, se eu olhar e dizer assim, não, eu tenho que ser justo, e aí eu mereço ter as minhas orações respondidas. Mas até aquilo que você acha que merece foi pelo mérito de outro. No fim das contas, aonde está o nosso mérito? No fim das contas, quem merece ter uma oração com uma resposta positiva? Ninguém. Ninguém merece. A nossa oração será eficaz quando nós pararmos de nos servirmos de Deus e entendermos que é Ele que sabe o que faz. Eu gosto, já citei aqui outras vezes, um pensamento do Charles Spurgeon: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Por quê? Porque se Deus tem o nosso coração, Ele também tem a nossa oração. E Ele vai nos levar a orar por aquilo que Ele deseja fazer. Entenda a maravilha, a preciosidade do povo de Deus reunido para orar. Tem muita gente que quer orar de forma eficiente, mas tem um coração deficiente da presença de Deus. E isso não vai acontecer. Entregue seu coração ao Senhor. Renda o seu coração verdadeiramente ao Senhor. E Ele levará você a fazer orações eficazes. E aí o poder dele se manifestará através das suas orações. Deus deseja curar muitos de nós. Deus deseja sarar muitos de nós. E fará isso através das nossas orações. Porque a oração tem poder. Porque Deus mandou a gente orar. E mandou a gente orar de acordo com a vontade dele. Amém? Terceiro e último lugar. A oração é para pessoas comuns. Porque talvez olhando para tudo isso a gente pense: eu não consigo isso. Eu não sei falar, eu não sei orar. Como dizia o Carlos, nosso irmão que fez a profissão de fé hoje aqui, conversando com ele, ele disse assim: ó, eu sei o que eu quero falar, mas na hora que eu vou falar eu não consigo. Eu falei: tá bom, irmão, então a gente escreve e nós vamos junto. Por que eu digo isso?
Porque alguns de nós teremos dificuldades, mas mesmo com as nossas dificuldades, nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E Ele manda nós orarmos uns pelos outros. E às vezes, para se esconder, a gente traz o discurso de que não, eu vou deixar para o Fernando orar. O Fernando veio aqui, viu que oração bonita que ele fez? Vou deixar para o Fernando orar. Ele usa palavras bonitas, cultas. Eu vou deixar para o outro irmão orar, porque o outro irmão, quando ele vai orar, ele fala com uma voz, com uma entonação que a gente chega a arrepiar. E a gente fica criando esses estereótipos de pessoas que sabem orar. Mas a oração é para pessoas comuns. O versículo 17, versículo 18, versículo 17, um dos meus textos favoritos da Bíblia. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele orou de novo. E aí choveu. E a terra produziu os seus frutos. Elias não tinha nada mais do que eu e você. Mas a gente enxerga Elias como um super-herói. A gente acaba entrando num complexo de inferioridade de oração. Não, eu não posso, eu não consigo. A minha oração não tem poder. Não, a oração tem poder. Porque Deus estabeleceu esse princípio. Talvez o seu próximo argumento é, não, mas é que eu não sei orar. Bom, a Bíblia diz que tu não sabe. Então continua, está no caminho certo. É isso aí. Alguns precisam lidar com nervosismo no início, quando vão orar em público? Sim. Para alguns é mais difícil? Sim. E aí vou citar mais uma vez o Carlos, quando chegou aqui a primeira vez, ele não quis orar em público, no nosso grupo. E hoje nas nossas reuniões ele ora, no PG ele ora, porque é uma coisa que a gente aprende, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Mas nós precisamos fazer isso. Quando nós falamos sobre oração, precisamos reconhecer certamente que nós estamos diante de algo grandioso. O mais intelectual dos homens não é capaz de esgotar a prática da oração. Por outro lado, a criança de mais simples entendimento é capaz de desfrutar de uma verdadeira vida de oração. E isso de forma profunda. Devemos fugir da ideia de que oração é coisa de super-herói, super-homem, super-crente. Lembre-se de Pedro, afundando em suas dúvidas, clamou a Jesus: Senhor, salva-me. O resultado não poderia ser outro. Jesus estende a mão e resgata Pedro. Podemos nos lembrar de Jonas, sendo engolido pela fuga e desobediência. Eleva a sua alma em oração. É linda a oração que Jonas faz dentro da barriga do grande peixe, citando salmos, lembrando-se da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 até o versículo 28 nos diz assim: da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nenhum de nós sabe orar como convém. Então, você falar assim, não, eu não quero orar em público porque eu não sei orar. Isso não é justificativo. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo, que intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Numa tradução mais simples, está nos dizendo que é o Espírito Santo que vai nos levar a orar por aquilo que Ele deseja fazer em nós, através de nós, por nós, em nosso meio. Versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando se trata de oração, muitas vezes nós teremos que parar de dizer: Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Nós teremos que dizer: Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Se o Senhor não quer me dar, se o Senhor não quer curar, se o Senhor não quer transformar essa situação, seja feito conforme a tua vontade. Porque eu sei, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos sair por aí fazendo afirmações sobre oração que a Bíblia nunca disse. Às vezes, o que nos falta é um pouco de desespero. Você já viu um crente desesperado? Você já viu um crente apavorado? Provavelmente você o verá orando. Provavelmente você o verá clamando a Deus. Provavelmente você ouvirá pelo menos uma palavra da boca dele: Senhor, voltando os olhos para o céu. Talvez é isso que esteja nos faltando. Pedro, afundando, apavorado, desesperado, grita por socorro. Jonas, sendo engolido pelo grande peixe, face à morte, chama pelo Senhor. Um dos salmos que ele cita é: na minha angústia, eu clamei por socorro. Precisamos entender, irmãos, que nenhum de nós domina a oração. E aí estaremos prontos para orarmos de verdade. Se você vier na quinta-feira, no nosso encontro de oração, pensando assim: eu vou lá porque eu sei orar, você vai prejudicar o nosso encontro. Mas se você chegar aqui sabendo: eu vou lá porque eu não sei orar, eu preciso que o Espírito Santo me mostre e nos ensine como igreja a orar, você irá cooperar com o nosso encontro. É por isso que toda quinta-feira nós nos reunimos aqui. É por isso que sempre depois dos PGs tem um momento específico para a oração. Porque nós não sabemos as coisas. Porque nós precisamos interceder uns pelos outros. É só quando entendermos que nenhum de nós domina a oração que estaremos prontos para orar de verdade. Ninguém deve orar para dominar a prática da oração. Na verdade, nós devemos orar para sermos dominados por Deus através da nossa oração. É daí que vem a cultura do Deus é obrigado a fazer a minha vontade. Vou botar Deus contra a parede. Deus, eu vou te dar uma chance. Deus, tu tem até tal dia. Deus, tu tem até o final de semana. São pessoas que tentam dominar a oração, dominar Deus. Mas na verdade a gente vai em oração para ser dominado por Ele. Para ser dominado por Deus. Quando as nossas orações, então, forem dominadas pelo Senhor, seremos levados à verdade preciosíssima de que eu não oro somente ao meu Pai, mas ao Pai nosso. Eu não vou pedir, então, só pelo meu pão, mas pelo pão nosso. Eu não vou orar somente pelas minhas tentações, mas interceder pelas nossas tentações, para que nós não venhamos a cair. Quando realmente entendermos e desenvolvermos e cultivarmos a vida de oração pessoal, no nosso lugar em secreto, lá no nosso lugar em secreto, no nosso privado, nós também seremos levados a orar pelos nossos irmãos. Esse princípio de orarmos uns pelos outros é valioso e essencial para a nossa vida de igreja. E nós iremos colocar em prática isso hoje. Nós vamos responder a esse sermão desta maneira. Então, se você não quer obedecer esse princípio de orar uns pelos outros, se você quer desobedecer aquilo que a Escritura ensina, eu encorajo você ao arrependimento. Mas é possível que muitos de nós se comportem como a não tão simpática senhora da história do início. Nós sabemos para o que serve a oração.
mas guardamos isso só para nós. A gente sabe para que serve um fogão. A gente sabe para que serve a lenha, mas guardamos isso só para nós. Não basta. Não basta que as pessoas vejam que você sabe orar. Não basta você levantar em público e orar. É preciso que você ore por elas. É preciso que nós oremos uns pelos outros. É preciso que você toque em alguém de verdade, alguém de carne e osso, e pergunte a essa pessoa: você está alegre? Você está sofrendo? Você está doente? Então eu vou orar por ti. Porque é isso que a Bíblia nos ordena. Que oremos uns pelos outros, para que assim amemos uns aos outros através das nossas orações. O problema é que muitas pessoas chegam na nossa igreja, elas nos veem orando. Elas sabem que a gente sabe orar, mas elas não provam disso. As pessoas vão no teu PG, as pessoas frequentam o mesmo PG que você, e elas sabem que você sabe orar. Mas ela não ouve uma oração por ela da tua boca. Eu não estou dizendo, irmãos, eu não estou falando sobre terra arrasada. Diante de Deus eu digo que a nossa igreja valoriza a oração. A nossa igreja tem entendido o princípio de orarmos uns pelos outros. Mas à medida que entendemos, nós precisamos também crescer nisso. Diante disso, portanto, a sua vida pessoal, ela afeta as pessoas que te cercam, assim como também é afetada por elas. A sua vida pessoal não é individual. Compartilhe a sua vida com pessoas que orem por você, e seja você mesmo uma pessoa que ora pelas outras. Nós não estamos aqui apenas para receber, mas também para entregar. Nós já recebemos tudo do nosso Senhor. Não estamos aqui apenas para encher a barriga, mas para alcançar, para dividir, para entregar o nosso pão. Seja você mesmo uma pessoa que ora pelas outras. Existem poucas coisas mais abençoadoras do que alguém chegar em você e orar por você. Creia, irmão. Creia em nome de Jesus. Creia que a oração tem poder. Deus determinou que através da oração muitos serão curados, restaurados, libertos, encorajados, exortados, salvos. Portanto, oremos sim uns pelos outros. Não deixe de orar. Comece hoje, comece agora. Isso não é coisa de gente grande, de super-herói. Isso é coisa de gente pequena, é coisa de gente comum. A oração é coisa de gente comum. Deus, essa noite, Ele nos chama para experimentar do seu amor através da oração, para que assim possamos amar o nosso próximo orando por eles. Orar é amar. Postei isso essa semana. Você não consegue odiar alguém por quem você ora frequentemente. E com certeza você será levado a amar alguém por quem você ora. O desejo, irmãos, do nosso coração é amar ao próximo. Não somente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. Portanto, oremos uns pelos outros.